Vamos falar da Ponte Preta. Macaca vem na tela. Visando o duelo contra o Botafogo no próximo domingo, o elenco da Ponte Preta se reapresentou ontem no CT do Jardim Olina. E para esse duelo, Gilson Kleina vai ter mais opções para poder montar a equipe ideal. Isso porque Leonaldi e Igor Vinhas voltaram de lesão e já treinaram normalmente com o elenco. Além de Iago, que foi apresentado ontem e já está liberado para estrear pela Macaca. O jogador profissional tem que saber lidar com pressão. Eu acho que a gente tem que manter o foco, né? E escutar o que o professor tem para falar e passar para dentro de campo para que o resultado venha. A gente que joga na beirada do campo faz mais jogada de linha de fundo para procurar mais assistência, mas eu tenho certeza que aqui na Ponte eu vou conseguir fazer mais gols, fazer jogadas para dentro para estar finalizando e ajudar a minha equipe. Por outro lado, Ednei, Lucas Cândido e Thales seguem se recuperando de lesão e não devem ir a campo no Rio de Janeiro. Cleilton, que foi expulso na última partida contra o CRB, deve dar lugar a Ryan. O objetivo da Ponte agora é conseguir embalar de vez na Série B para sair da parte de baixo da tabela. Mas o adversário não é nada fácil. Botafogo vem de 2 vitórias consecutivas, sendo uma delas no clássico contra o Vasco. Mas além do adversário complicado, tem outra questão que também incomoda os jogadores: os salários atrasados. Se o pagamento dos salários e dos direitos de imagens não for realizado até amanhã, serão 2 meses completos de atraso. Mas para que isso não afete dentro de campo, as duas partes têm conversado e um novo prazo para uma solução foi estabelecido. Até sábado, os jogadores deverão ter uma posição para que tudo se normalize até o confronto contra o Botafogo. Júlio Nascimento, tem alguma informação aí sobre pagamento dos salários? Pois é, Batista, o Lupo tem acompanhado essa situação de perto, né? Ainda muita indefinição sobre o pagamento do mês de junho e já se aproximando do dia 10, onde venceria mais um mês. Mas a informação que nós temos é que o presidente Sebastião Arcanjo tem buscado o auxílio, não só da Federação Paulista, né, com antecipação de verbas, cotas, mas também com os empresários dos grupos políticos da Ponte Preta, tentando unir todos os lados e movimentos nos bastidores para conseguir acertar os salários e deixar essa situação em dia, Batistão. Vamos lá, CH, Ponte Preta e Botafogo. Tem muitos problemas, né? Agora tem esse também, né? Mais um. Mais um. E como é que você vai exigir, por exemplo? A Ponte está precisando muito disso, né, Batista? Da diretoria chegar lá, olha, gente, precisamos correr o dobro, porque na parte técnica o time ainda não conseguiu se encontrar, né? Faltam jogadores, enfim. Aí como é que vai chegar lá para dar uma chacoalhada? Como é que o Gilson vai apertar os caras numa situação dessa? Eu acho que não tem uma relação com a outra. O time não está perdendo porque está com o salário atrasado. Ponto. Isso que eu penso. Agora, você vai precisar do algo mais, não tem jeito, porque na parte técnica e tática está muito difícil. Com os jogadores que o Gilson tem, as opções são pequenas. Para o jogo contra o Botafogo, não tem muito o que se fazer, não. Não tem muito milagre, não. O que tem que fazer é o que eu acabei de dizer agora. Se você não se superar e não der 100% ou 101%, Gleger, você não vai equilibrar as coisas com o Botafogo, que é o favorito para o jogo. E sabe a melhor forma de conseguir receber esses salários atrasados? Vencendo o jogo. Vencendo o jogo. Pressiona, né? Pressionando os caras. A melhor forma é essa. Ou seja, não ficar devendo futebol, não ficar devendo motivação, não ficar devendo intensidade. Mas sim fazer com que aumente a pressão para aqueles que estão te devendo. Então eu acho que é importante demais esse jogo para a Ponte, independente de quem seja escalado, que a gente possa continuar vendo a mesma evolução que eu particularmente vi do jogo do Goiás para o CRB. Então eu acho que é importante isso.